no século XIX houve um grande avanço tecnológico, e a consequência desse grande avanço tecnológico foi um reducionismo da mentalidade do ser humano. O ser humano passou, a partir do século XIX, a ter um pensamento reducionista, a ter um pensamento que foca no detalhe, que foca na célula, que foca no átomo, que foca na molécula, que foca na pequena parte, nos detalhes, como se o detalhe influenciasse o todo e não o todo influenciasse a parte. No mundo da medicina, por exemplo, Louis Pasteur veio com a teoria dos germes. Com o advento dos microscópios, dos laboratórios, ele identificou que na presença de germes aconteciam as doenças. Então ele atribuiu aos germes a culpa pelas doenças. A causa das doenças foi considerado os germes, a presença dos germes. Então, para evitar doenças, para o ser humano se manter saudável, ele precisava eliminar os germes, tanto do ambiente quanto do organismo humano. E a partir dessa filosofia, dessa mentalidade, dessa teoria dos germes, vieram os antibióticos, vieram as vacinas, vieram os remédios, toda essa medicina medicamentosa que nós temos hoje. E vieram também as limpezas excessivas de ambientes, o excesso de limpeza, a preocupação em eliminar germes em todos os ambientes. E essa mentalidade foi se desenvolvendo e foi sendo exagerada ao passar do tempo. E nós chegamos nos dias de hoje que as pessoas querem viver num ambiente esterilizado, com álcool em gel em tudo, com excesso de produtos químicos, em que as pessoas acham que vão se manter saudáveis em um ambiente sem bactérias. Na mesma época, no mesmo século XIX, havia um cientista chamado Antoine Béchamp, que era contemporâneo de Louis Pasteur, e que lançou uma teoria diferente da teoria dos germes, e havia um debate entre as duas teorias, a teoria dos germes, de Louis Pasteur, e a teoria do terreno biológico, de Antoine Béchamp. A teoria do terreno biológico considera que não é apenas o simples contato com o germe que vai gerar uma doença, e sim a condição do terreno biológico. Se é um terreno biológico favorável para a proliferação desses germes, e aí sim chegar a um nível de contaminação que cause a doença. Então, a condição do terreno biológico, que é condicionada pelo estilo de vida da pessoa, pela alimentação, pelo sedentarismo ou não, pela exposição ao sol ou não, tudo isso faz com que o terreno biológico seja um ambiente favorável ou desfavorável para a proliferação dos germes patogênicos. E aí sim, os germes cheguem a causar doença no corpo humano. Não é o simples contato com os germes, mas é a questão de que o corpo seja um ambiente favorável para eles, suscetível ao desenvolvimento das doenças. A teoria do terreno biológico joga para o indivíduo a responsabilidade sobre a sua própria saúde, porque dependendo do seu estilo de vida, o seu terreno biológico vai ser favorável ou desfavorável para os patógenos. E a teoria dos germes joga a responsabilidade em governos, em grandes corporações, na utilização de higienização excessiva, na utilização de antibióticos, campanhas de vacinação. Joga para as opções que a pessoa tem para eliminar os germes. E aí a pessoa perde o foco no próprio estilo de vida, como se o próprio estilo de vida não influenciasse praticamente nada. Há relatos de que no seu leito de morte, Louis Pasteur admitiu que os germes não são nada e que o terreno é tudo, que o que realmente faz a diferença é a condição do terreno biológico.
Só que a mentalidade de Louis Pasteur com a teoria dos germes já havia sido incorporada no mundo da medicina, porque era financeiramente mais vantajosa. Porque aí grupos privilegiados enriqueceram vendendo remédios, vacinas, antibióticos, produtos químicos de limpeza, tanto no século XIX, no século XX. Isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, depois da instalação dessa mentalidade no mundo da medicina. Então a teoria do terreno biológico foi esquecida, foi ignorada e foi deixada para trás. E aí isso foi se desenvolvendo e nós chegamos nos dias de hoje, que nós temos essa medicina, essa mentalidade instalada no mundo da medicina. As faculdades ensinam essa teoria, essa mentalidade. Os médicos, eles aprendem para essa doença tem esse remédio, para outra doença tem o outro remédio. Eles vão decorando, vão mentalizando qual remédio serve para qual doença. E se dá pouca atenção ao estilo de vida, à alimentação, ao sol, ao sedentarismo, à exposição à poluição, a elementos químicos que prejudicam o corpo humano. Então, essa mentalidade da teoria dos germes foi incorporada e está presente no mundo da medicina até hoje. A mesma coisa aconteceu no mundo da agricultura. Justus von Liebig, ele estudou lá os átomos, ele chegou à conclusão de que as plantas, para se desenvolver, precisam basicamente de nitrogênio, fósforo e potássio. Com esses 3 elementos, elas já conseguem se desenvolver e gerar o alimento. Então, a partir disso, chegou no mercado o adubo químico, o NPK. E aí a agricultura passou a trabalhar com esse método de adubação química. Você repõe os nutrientes do solo com adubo químico. Só que a questão é que as plantas não precisam apenas desses nutrientes. Elas podem gerar o alimento com esses nutrientes, mas a qualidade desse alimento é inferior. Porque os alimentos, para nutrirem o nosso corpo, eles precisam de muito mais elementos químicos, muito mais nutrientes no solo. Só que a agricultura consegue sobreviver apenas com esses 3, que é muito mais barato, que é muito mais prático. Então a planta se desenvolve, só que o alimento que sai dessa planta não é rico o suficiente. Por isso que nós temos alimentos hoje que não nutrem corretamente o nosso corpo. E aí vem a necessidade de suplementos alimentares e tudo isso, que já gera uma outra indústria em cima disso. Então, no mundo da agricultura foi incorporada essa mentalidade do Liebig. E aí as pessoas pararam de utilizar esterco, pararam de utilizar técnicas orgânicas que eram utilizadas desde sempre. Hoje fala-se muito sobre agricultura orgânica, mas a agricultura orgânica sempre foi utilizada, sempre foi praticada pelo ser humano. Desde os primórdios da humanidade, as técnicas eram orgânicas, porque não existia a indústria de agrotóxicos, a indústria de adubos químicos. Toda a agricultura era orgânica, até chegar no século XIX. Então a gente se pergunta hoje, será que é possível plantar orgânico? É claro que é possível. Isso foi feito durante toda a história da humanidade até chegar no século XIX. Que aí sim houve essa troca de mentalidade. O ser humano adotou uma mentalidade reducionista em todo o mundo da ciência, na agricultura, na medicina, em toda a ciência. Por quê? Porque veio o avanço tecnológico. Vieram os microscópios, os laboratórios, o entendimento das células, dos componentes químicos. E aí veio essa mentalidade de que se eu mudar o detalhe, se eu mudar a célula, o átomo, eu consigo influenciar tudo. E aí o ser humano entrou numa soberba de achar que tem o controle sobre a natureza.
de achar que tem o poder de Deus, o poder de alterar as coisas. E aí veio uma mentalidade que é muito perigosa, porque com essa mentalidade o ser humano entra em um ciclo de cada vez mais avançar tecnologicamente e começar a alterar o ambiente, a alterar o corpo humano, a alterar a natureza de uma forma que a gente não sabe exatamente quais são as consequências disso. Que muitos já imaginam, que são desastres ecológicos, desastres naturais, doenças causadas, portanto, por tanta alteração de um corpo que foi projetado de uma forma e o ser humano está mudando, alterando tudo o que se encontra nesse corpo. Então, o ser humano vai entrando num caminho muito perigoso. Quem assistiu O Parque dos Dinossauros, aquele filme famoso, ele mostra um pouco disso. E no livro Parque dos Dinossauros, ainda mais. No filme, exploraram um pouco essa ideia, mas no livro isso está muito presente. Porque o tema dos dinossauros é apenas algo para chamar a atenção. Mas se você lê o livro, ou presta bem atenção no filme, o maior questionamento desse filme é o quão perigoso pode ser o homem achar que é Deus, o homem achar que com a ciência, com a tecnologia, ele tem o poder de Deus. No filme, no livro, o homem começa a controlar o poder genético, e aí ele cria clones de dinossauros que foram recriados com sangue de dinossauros que foram recuperados. E aí eles clonam os dinossauros e trazem os dinossauros de volta à vida. E aí eles colocam uma estratégia nisso que são recriados apenas dinossauros fêmeas. Então os dinossauros então não poderiam se reproduzir. Então o ser humano achando que tem o controle, achando que tem o poder de influenciar tudo e ignorando variáveis nesse sistema que podem estar fugindo do controle e que o ser humano não está percebendo. E aí ao longo do filme a gente vai vendo que era uma ilusão do ser humano achar que tinha controle sobre tudo. Daí os animais, como eles foram preenchidos, o código genético deles foi preenchido com DNA de anfíbios, e alguns anfíbios têm essa técnica de mudar de sexo espontaneamente em um ambiente de sexos iguais para conseguir se reproduzir. E aí os dinossauros conseguem também fazer isso e começam a se reproduzir. Então sai do controle do ser humano essa questão que o ser humano tinha certeza, os cientistas lá do parque tinham certeza de que estava controlado, de que os dinossauros não poderiam se reproduzir sozinhos, apenas por meio dos laboratórios. Então, se você prestar bem atenção nesse livro, nesse filme, ele mostra o quão perigoso pode ser o homem achar que tem o controle, porque tem a tecnologia, ele achar que tem o controle sobre a natureza e achar que ele pode moldar a natureza no gosto dele para fazer aquilo que ele quer fazer. Os avanços tecnológicos, ao mesmo tempo que eles podem trazer benefícios, eles podem trazer muitos prejuízos. Não é qualquer avanço tecnológico que a gente tem que bater palma, que a gente tem que adorar, que a gente tem que ficar exaltando e achando que é a maior maravilha do mundo, que vai salvar a humanidade. Porque o que o ser humano realmente precisa não está na tecnologia, mas sim está na natureza, está em Deus, está em admitir que nós não somos tão poderosos quanto imaginamos. E a gente talvez tenha que se colocar no nosso lugar. Tenha que se colocar no lugar de criatura e não de criador. Veja no mundo da medicina, essa mentalidade que foi instalada, ela não teve sucesso. Se hoje nós analisarmos, tem muito mais doenças, tem muito mais gente doente, pessoas doentes, o número de doentes aumenta a cada ano, o número de doenças aumenta a cada ano.
Então, como que a gente vai falar que essa medicina que vem sendo praticada desde o século XIX, com essa mentalidade da teoria dos germes, essa mentalidade alopática, medicamentosa, que foca apenas no sintoma e não na causa das doenças, como que a gente vai considerar que essa medicina teve sucesso se a saúde das pessoas está cada vez pior? Se cada vez tem mais doenças no mundo, cada vez tem mais pessoas doentes no mundo. E a mesma coisa na agricultura. Como que a gente vai considerar que essa agricultura industrial que foi instalada com agrotóxicos, com adubos químicos, como a gente vai considerar que isso foi um sucesso se o alimento está cada vez pior, a qualidade do alimento está cada vez pior? Nós estamos comendo um alimento, primeiro, pobre em nutrientes, porque é utilizado o adubo químico e não técnicas orgânicas, e segundo, que é um alimento cheio de veneno, porque vem cheio de agrotóxicos, porque a utilização do adubo químico ela faz com que a necessidade de agrotóxicos surja, porque o adubo químico, como ele é solúvel, ele causa um estresse fisiológico para a planta, porque ela precisa absorver todos aqueles nutrientes de uma vez só. E isso causa um estresse fisiológico. E o estresse fisiológico atrai as pragas. As pragas, elas se alimentam das plantas que estão com algum desequilíbrio. Dentro de uma agricultura em que as plantas estão em equilíbrio, que elas estão saudáveis, dificilmente as pragas aparecem. Só que quando há vulnerabilidade, quando há desequilíbrio na fisiologia das plantas, as pragas chegam. E aí, na agricultura industrial, vem a necessidade cada vez maior de agrotóxicos. A cada ano que passa, a quantidade de adubo químico e de agrotóxicos é maior. Cada vez mais as pessoas utilizam uma quantidade maior, porque a necessidade é maior. O solo está cada vez mais pobre e as plantas estão cada vez mais desequilibradas. Então, como que a gente vai considerar que essa agricultura teve sucesso? Não dá para considerar isso. A agricultura que tinha sucesso era a agricultura que era praticada antes do século XIX. E aí vem o argumento de que, mas para produzir em larga escala, a gente precisa dessas coisas, precisa do adubo químico, precisa do agrotóxico. Talvez isso seja verdade. Só que também é um erro, pelo menos na minha opinião, é um erro achar que uma propriedade vai gerar alimento para um país inteiro. Que um país inteiro vai gerar alimento para o mundo inteiro. A produção em larga escala talvez não seja o ideal para o ser humano. Talvez o ideal seja a produção local, a produção em pequena escala. Consumir o alimento que é produzido localmente. Talvez isso seja mais indicado. Talvez a gente não tenha o poder de produzir alimento para tantas pessoas ao mesmo tempo. Talvez a gente precise de mais pessoas produzindo em uma menor escala do que uma grande propriedade, uma grande fazenda com hectares e hectares de soja, hectares e hectares de milho, hectares e hectares de arroz, de feijão, de qualquer coisa que seja. E essas monoculturas, que com certeza elas atraem mais pragas. A natureza, ela se equilibra na diversidade do ambiente, na diversidade de espécies. Então é uma ilusão da nossa parte achar que a gente vai plantar hectares e hectares de arroz, hectares e hectares de soja. É claro que vai ter uma necessidade muito maior de adubo químico, de agrotóxicos, de tudo isso. E também é um erro a gente achar que vai tirar os agrotóxicos do alimento lavando ele. Lavando, seja com sabão, seja com detergente, seja com álcool, seja com qualquer coisa. Porque o agrotóxico ele não está apenas na casca, na superfície do alimento. Talvez você retire um pouco de agrotóxico que ficou ali, que alguém pulverizou da última vez. Só que o agrotóxico ele é absorvido e ele fica na fisiologia da planta. Ele fica
inserido na fisiologia dela. Então não adianta a gente lavar, porque vai ter agrotóxico ainda assim nesse alimento. Então é o que eu digo. Os avanços tecnológicos muitas vezes nos prejudicam. Muitas vezes fazem o ser humano achar que tem poder sobre alguma coisa, que tem o controle da natureza, enquanto isso é apenas uma ilusão. E a conta chega mais tarde. Talvez demore, mas a conta começa a chegar. Quando essa conta chega, os resultados são desastrosos. Vidas são perdidas. Ecossistemas são prejudicados. São talvez até devastados. E a gente colhe consequências cada vez piores.